Saudações a todos. Neste segundo vídeo, eu irei demonstrar algumas outras funcionalidades da ferramenta de construção de mapas Tabuin. Nessa tabela, eu estou com o Tabuin aberto, eu já carreguei uma tabela, aqui são a população, segundo o Censo 2022, dos Departamentos Regionais de Saúde do Estado de São Paulo. A primeira coluna mostra a população total, a segunda a população masculina, do sexo masculino, a segunda do sexo feminino. Como eu já demonstrei antes, e vou relembrar, eu posso construir um mapa clicando neste globo terrestre. Ele me pergunta aqui, o meu arquivo de mapas está salvo nesse diretório, para onde já está apontado. Eu sei que é um mapa de DRS, eu vou clicar em DRS e mandar abrir o mapa. Ele vai abrir uma janela de pop-up e perguntar qual é a coluna que eu quero representar no mapa. No caso, é a coluna de total. Como é o padrão do Tabuin, ele abre com essa paleta de cores, com essa distribuição entre as diferentes classes. Vocês podem olhar aqui na legenda no canto superior direito, que é em 5 classes, e eles colocaram já esta divisão entre as classes. Eu posso, nesse botão que é o pincel, mudar a paleta de cores. Vocês podem ver que quando você passa com o mouse por cima aparece a descrição da ferramenta. Neste momento está a ferramenta em valores crescentes, quanto mais claro, menor o número. Se eu clicar mais uma vez, ele inverte essa sequência. Eu clicar mais uma vez, eu tenho essa distribuição, uma outra paleta também, de novo, em ordem crescente. No caso, este mapa não está ilustrando adequadamente o que seria interesse nosso, então eu venho aqui, clico neste ícone de gráfico, aparece essa janela de pop-up que me diz que ele está dividido em 5 classes de igual valor. Lembro o que isso significa. Significa que ele pega o valor máximo demonstrado na tabela, né, observado, e divide pelo número de classes. Então, você tem aproximadamente o mesmo número, né, entre os intervalos. Só que isso não demonstra a heterogeneidade do nosso estado. Se eu clicar em igual frequência, ele coloca aproximadamente 20% dos territórios em cada lugar, porque eu separei em 5 classes. Se eu colocar em manual, eu posso aqui mudar a legenda. Então, eu vou colocar aqui que eu quero que ele me mostre primeiro os territórios até 500 mil habitantes, os territórios até 1 milhão de habitantes, até 2 milhões e 600 mil habitantes. Eu estou colocando esses valores, 26 mil não, eu errei digitando aqui, porque eu já olhei na minha tabela, e aqui 5 milhões de habitantes nesse território. Opa. Pronto, ok. E aí ele me pinta o território de forma a ficar bastante mais claro o que eu gostaria de demonstrar, as áreas mais ou menos populosas. Nesse momento, eu tenho aqui uma representação dos departamentos regionais de saúde, e eu posso optar por colocar camadas por sobre meu mapa já feito. Digamos que eu queira saber, dentro desse mapa, qual é a posição, qual é a localização geográfica dos grupamentos de vigilância epidemiológica, por exemplo. Eu posso acrescentar camadas nesse menu aqui, ou
neste botão de atalho, tá? Qualquer seja a minha opção, eu vou clicar aqui, ele vai perguntar para adicionar uma nova camada, eu clico aqui e ele me pergunta qual camada eu quero acrescentar. Vocês podem ver pelo menu que ele copia o que já estava, a última, ele pega o nome, um pedaço do último nome que eu procurei. Não é nenhum desses. Então você apaga, né, deixa só o asterisco, clica em abrir e aí ele abre os outros mapas que estão nessa pasta. No caso, eu vou querer representar os grupamentos de vigilância epidemiológica sobre este mapa. Então, cliquei aqui no arquivo, clico em abrir, abre uma nova janela de pop-up. Eu vou dizer que eu quero com essa cor tijolo e eu quero um pouco mais grosso do que o 3, clico OK, ele pinta por cima do mapa de baixo quais são os diferentes GVS dentro dessa RS. Você pode optar por ter uma representação de municípios e colocar por cima a camada de GVS, ou a camada de DRS, a camada de RAS. Você pode colocar os GVS e colocar por cima a camada de RAS. Isso depende do que você vai querer demonstrar. Lembrando que se eu estiver satisfeita com a imagem que eu tenho, esse é o mapa que eu quero demonstrar, eu posso salvar direto para o clipboard e colar no aplicativo que eu for usar posteriormente, salvar por esse disquete como um Windows Metafile, lembrando que nessa situação grava um mapa em um arquivo e a legenda num segundo, ou gravar como um bitmap. Que aí eu clico aqui e aí fica um arquivo único nessa disposição que está o mapa aqui e a legenda no canto superior direito. Vou sair, porque eu vou mostrar uma outra funcionalidade para vocês agora do mapa. Vou chegar aqui em arquivo e vou incluir uma tabela a esses dados que eu já vou trabalhar. Eu vou pegar aqui, no caso, a população de 0 a 4 anos, também por departamentos regionais de saúde, também do censo 2022. E vou abrir, e ela acrescentou à direita da minha tabela essa outra. Houve um cuidado, eu preparei essas tabelas antes, porque tem que haver absoluta coincidência dessa coluna entre todas as tabelas que você vai acrescentar. Vamos lá. Então, eu vou fazer, por exemplo, um mapa, de novo, da população total. Vou escolher uma outra paleta de cores, digamos essa paleta de cores. Vou escolher que eu quero em 5 mapas, mas igual frequência, então cerca de 20% dos territórios em cada uma das classes. Ele pintou esse meu mapa. Esse é o mapa, vocês lembram que eu selecionei, que é o mapa da população total. Lembrando uma funcionalidade, quando eu passo o mouse por cima do território, no canto inferior, aqui, ó, você tem no canto inferior de cada, você tem algumas caselas onde aparecem algumas informações. Então eu vim aqui, eu fico sabendo que esse é o DRS Presidente Prudente e que a população que está registrada no mapa é de 746.402 pessoas. Aqui é a DRS1, Grande São Paulo. Aqui eu sei que tem 20.731.920 habitantes, segundo a contagem do censo 2022. No entanto, eu quero fazer uma outra representação, usando círculos proporcionais. Eu quero colocar nesse mapa, que eu já estou vendo onde são as áreas mais populosas do estado, qual é proporcionalmente a população de 0 a 4 anos.
Então, eu venho aqui em círculo proporcional, clico aqui, escolho que é a população de 0 a 4 anos de ambos os sexos. Ele me plota um círculo proporcional que, como vocês podem ver, com esse contraste, essa paleta de cores do mapa, não ficou fácil de ver. Então, eu venho aqui nesse xadrez colorido e vou alterar a cor das bolas. Vou colocar, por exemplo, esse azul bem intenso. E clico aqui, ele vai trocar a cor do azul e eu consigo ver que na região aqui temos os 20 milhões de habitantes e, como vocês podem ver, eu estou com o mouse em cima da Grande São Paulo, aparece na primeira casela logo ao lado de Grande São Paulo, os 20.731.920 habitantes, e do lado uma outra informação que é 1.144.852. Essa é a população de 0 a 4 anos, segundo o censo, nesse território. Se eu vier aqui para a região de Campinas, vocês viram que mudou. Campinas, 4.600.000 habitantes, com 255, quase 256 mil crianças. E com isso são maneiras de você representar em uma única imagem duas informações que podem ser complementares. Uma informação que vocês podem optar. Vou tirar o círculo proporcional aqui, vou colocar ele não ativo. Voltei para aquela minha representação. Digamos que eu queira dar um destaque a uma das áreas do mapa. Eu venho aqui na lupa, dou um zoom aqui, viram que o cursor mudou de aspecto, e eu venho aqui e eu escolho a área. É um recorte aproximado, tá? Não fica exatamente aquilo que eu recortei. Por quê? Porque eu posso chegar no ícone da mãozinha aqui e arrastar ele mais para um lado ou mais para o outro, de acordo com o destaque que eu queira dar. Qual é um cuidado que deve se tomar com relação a esse recorte? Se eu salvar essa imagem, vai aparecer apenas e tão somente o recorte que eu fiz. Então, durante uma reunião, usar esse mecanismo de zoom pode ser bastante apropriado. Durante a reunião, eu posso clicar na letra A e aparecer a legenda, aí aparece escrito qual é a área que está sendo representada. Se eu clicar novamente, ela some. Eu posso clicar nesse jogo da velha numa folha de papel, aí aparece o valor representado em cada área. Eu posso optar por apresentar os dois. Isso para uma reunião fica adequado, dá para discutir. Talvez numa imagem impressa, numa imagem a ser submetida ou apresentada num PowerPoint, pode ficar de difícil visualização. Então a gente deve usar esses recursos com bastante cuidado. Bom, não quero essa visão, quero voltar para o mapa por inteiro. Então é só clicar de novo, clicar na lupinha com um sinal de menos dentro, que você faz retorna para a visão inicial. Então, como vocês podem ver, essa é uma ferramenta bastante útil, não só para elaboração de um mapa para uma apresentação, como pode ser uma ferramenta bastante dinâmica para uma reunião durante uma reunião de trabalho com um grupo específico. Recomendo sempre preparar as tabelas antes, já ficar com as tabelas já preparadas adequadamente com as informações que você quer, já antes de começar a brincar. E digamos que vocês fizeram uma reunião, você gostou do mapa, já salvou o mapa. Aqui pela portinha de saída você fecha esse mapa, não vou mais mexer com o mapa, mas a gente acrescentou e criou uma tabela muito interessante que a gente pode querer usar depois. Você vem aqui em arquivo e salvar como.
Aí ela salva como diferentes maneiras, diferentes modelos de arquivo. Eu sugiro salvar sempre como uma tabela TabWin e com um nome que fique fácil para você lembrar. Então, por exemplo, eu posso botar aqui POP, DRS, censo, total e 0 a 4 anos. Por exemplo, eu tenho, é um nome até grande esse, mas eu com certeza vou saber qual é o nome. E vocês podem ver que ela está sendo salva em modelo TabWin e fica mais fácil. Esse formato Tab, ele abre no Excel, ele abre em outros aplicativos de estatística, e você pode depois já carregá-lo mais facilmente no próprio TabWin, numa outra reunião, ele já estando pronto. E com isso eu encerro a demonstração da segunda parte de como elaborar mapas de uma forma bastante prática. Obrigada.